E o meu convidado de agora vai falar sobre o transtorno bipolar e é o Fábio Martins Fonseca, psiquiatra e psicoterapeuta. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui prestigiando o seu programa, o seu público. Prazer é nosso. Antes da gente começar a conversar, nós tivemos O Povo Fala aqui no programa, onde a gente reúne um pouquinho aquilo que o povo gostaria de falar sobre esse tema. Roda pra gente, por favor. O senhor sabe o que é o transtorno bipolar? Eu acho que é alteração de humor, né? De euforia, para alegria, tristeza, acho que é isso. Tenho pessoas próximas que têm esse tipo de problema e é bem difícil controlar. Tem que controlar quimicamente, fazer terapia, não é uma coisa assim tão simples. Momentos ela está depressiva e depois ela passa no extremo oposto, que é um estado de mania, de euforia. Mas a primeira coisa que eles têm que fazer é procurar uma assistência psicológica ou médico, alguma coisa, porque o bipolar, eles têm dois tipos de comportamento. Ela pode reagir de uma forma totalmente antinatural, numa questão simples, ou às vezes ela age de uma forma infantil, numa situação mais complexa. E para a família acompanhar essas oscilações de humor, essas oscilações emocionais? Tem que conviver todos os dias. Cada dia, uma nova ação e uma nova reação. E assim a gente vai levando. Tem que, cada momento, né? Tem que respeitar o momento da pessoa, né? Se já sabe que ela tem esse problema, tem que respeitar o momento dela. E não adianta responder com agressividade? Não adianta. Agressividade gera agressividade. É ação e reação, né? Então, tem que ter paciência. É isso mesmo, doutor? Como é que é? Estão certos? Estão certos. Eu fico até feliz de saber de que a informação está se disseminando e as pessoas começam a ter uma ideia melhor do que é o transtorno bipolar e de como conviver com pessoas com esse tipo de patologia. E a nossa preocupação, Fábio, é que muitas vezes se usa esse termo de maneira muito superficial. Você é bipolar, toda hora você está de um jeito. E a gente tem que ter um cuidado, porque o transtorno bipolar não é uma leve alteração de humor, que todo mundo tem, né? Ninguém fica do mesmo jeito, né? Todos nós estamos suscetíveis a ter alguns dias estarmos mais tristes ou um pouco mais alegres, mas no transtorno bipolar a gente não está falando disso. A gente está falando de uma mudança de humor muito radical. Em episódios depressivos, ou seja, a pessoa pode passar por longos períodos depressivos, né? E episódios de euforia, que o psiquiatra costuma chamar de mania, que é caracterizado por uma agitação psicomotora, a pessoa fica cheia de energia, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fica impulsiva, gasta muito dinheiro, fica desinibida, fica com a sexualidade à flor da pele, né? Então, a gente está falando de um quadro muito característico e que não deve ser confundido com essas alterações de humor que a gente tem no dia a dia. E como é que a gente poderia diferenciar quando a pessoa está tendo uma alteração de humor ou quando ela está realmente tendo um problema de transtorno bipolar? É que ela muda da água para o vinho, é isso? Muda. Ela está feliz, dali a pouco ela já está brigando com todo mundo, é basicamente isso ou não? Então, veja bem, a gente tem algumas formas diferentes do transtorno bipolar. Tá. Vamos tentar falar um pouquinho primeiro do transtorno bipolar clássico, que é o transtorno bipolar tipo 1. Tá. Né? Então, a gente tem uma linha, a pessoa passa algum período em que ela tem um funcionamento basal dela, como qualquer outra pessoa, e aí, de repente, ela tem uma quebra. Ou para cima ou para baixo. O que isso significa? Ela passa a ter sintomas depressivos, acho que todo mundo já sabe como é que é a depressão, né? Uma total falta de energia, uma letargia, o pensamento fica lentificado, a capacidade de raciocinar e executar tarefas simples fica bem prejudicada, né? Com ideias de culpa, indecisão, né? Dificuldade de tomar atitudes mínimas, né? Então, um quadro depressivo que pode se estender por semanas a meses. Essa é uma fase do transtorno bipolar. E uma outra fase, muitas vezes, logo após uma fase, já se segue outra. É muito comum, após uma fase de euforia, você já vir logo com a fase de depressão e vice-versa, ou às vezes você tem um intervalo em que a pessoa fica estável. E na fase de euforia, como eu te disse, né? De repente, uma pessoa que sempre foi tranquila, sempre foi parcimoniosa, ela começa a agir impulsivamente e querer, de um dia para a noite, comprar um carro caro, gastar muito em joias, em roupas. Uma pessoa que sempre foi discreta começa a assediar sexualmente pessoas, até familiares. Fala muito, fica tagarela, né? Então, assim, fica muito intenso em tudo que faz.
E muitas vezes não só fica alegre demais, como na maioria das vezes também tem uma fase de muita irritação e muita agressividade. Então a gente está falando de uma fase de pouca energia e de depressão e uma fase em que a pessoa fica muito acelerada, cheia de energia e muito irritada. Agora, tudo isso causa muito prejuízo. Então, quando a gente fala de alterações de humor do nosso dia a dia, são coisas que a gente consegue ainda trabalhar, a gente consegue ainda, fica um pouquinho mal-humorado, mas não causa uma ruptura no funcionamento dessa pessoa. O transtorno bipolar é uma coisa muito grave. É uma condição de saúde, a gente sabe que é um transtorno que é biológico, é mediado por uma série de alterações físicas e químicas no corpo, e isso traz repercussões não apenas naquele momento de prejuízo, porque a pessoa pode se arrepender muito do que faz, pode até cometer crimes ou, às vezes, agredir alguém, mas como também, se não for tratado, uma parcela dessas pessoas pode ter um comprometimento a longo prazo cognitivo, ou seja, de memória, de raciocínio, de capacidade executiva, de executar tarefas. Por isso que a gente sempre diz que é muito importante controlar os sintomas, Fábio, porque normalmente quem tem transtorno bipolar se preocupa com a fase depressiva. Quando está sentindo muita angústia, procura o tratamento. E quando estão se sentindo eufóricos, muitos pacientes ficam assim, até meio que viciados nessa sensação de euforia e pensam, não quero tratar isso. Isso é muito bom, eu gosto de me sentir assim, dessa forma. Mas é importante a gente salientar. Isso, você pode pagar um preço alto por isso, porque uma parcela dessas pessoas, a gente não tem que saber, não tem como saber quem se enquadra nessa parcela ou não, pode ter um prejuízo cognitivo, um prejuízo na capacidade de memória, raciocínio e atenção a longo prazo e irreversível. Por isso que é importante controlar essas crises, né? Agora, todos nós temos um pouco de bipolaridade, então? Seria basicamente isso? Não. Ou a pessoa que é bipolar é uma pessoa que já é doente mesmo? Veja bem, o que a gente sabe é que existe um componente hereditário muito forte. Né? Então, a gente sabe que é uma doença herdada, mas que só a hereditariedade não explica. Né? Até porque a gente tem gêmeos idênticos em que um dos gêmeos tem transtorno bipolar e o outro não. Além, como na maioria das doenças mentais, dos transtornos mentais, a gente tem um componente genético muito forte no transtorno bipolar. Né? E, além disso, a gente tem fatores de estresse e do neurodesenvolvimento e multifatoriais que também contribuem para o desencadeamento da doença. Né? Então, você nasce com a predisposição para o transtorno bipolar. Né? Então, se o seu pai tem transtorno bipolar, se você tem um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, a sua chance aumenta bastante. Se ambos, o pai e a mãe, têm transtorno bipolar, aumenta mais ainda. Mas também não é uma relação direta. Além disso, outras coisas precisam acontecer ao longo do neurodesenvolvimento para que o transtorno bipolar aconteça. Uma pessoa pode ter, por exemplo, esse transtorno a vida toda? Eu vou ser bem até duro na pergunta. E nunca identificar? Essa pergunta é muito interessante, porque a gente tem uma parcela de 36%, aproximadamente, alguns estudos variam um pouco, que demoram até 36% de pessoas com transtorno bipolar que demoram até 10 anos para conseguir identificar a doença. Caramba! Desde o começo dos sintomas. 10 anos? 10 anos. E uma coisa mais interessante ainda, Fábio, que é a nossa realidade. Uma parcela significativa dos pacientes que estão sendo tratados para depressão, depressão recorrente, grave, depressão crônica, depressão que não melhora, muitas vezes tem um tipo de transtorno bipolar que se chama transtorno bipolar tipo 2, que a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor o que é, e que não foi corretamente diagnosticado. Né? Às vezes você passa numa consulta com um profissional e a consulta de 5, 10 minutos, você foca apenas nos sintomas depressivos, ele deixa de perguntar ou de questionar algumas coisas que são importantes e a pessoa fica tratando para a depressão o tempo todo. Por que isso? Porque eu falei dessas fases de depressão e de euforia bem demarcadas e bastante graves. Mas eu estava falando do transtorno bipolar tipo 1. Do transtorno bipolar tipo 2 não é bem assim. A pessoa tem muito mais depressão, é caracterizado basicamente por depressão, só que ocasionalmente essa pessoa tem sintomas bem leves de euforia, que a gente chama de hipomania, em que a pessoa fica um pouco mais alegre, um pouco mais agitada, a dona de casa acorda de manhã cedo naquele dia ou naquela semana, acorda de madrugada com maior energia, faz faxina em casa, resolve todos os problemas, mas não chega a ser uma coisa que parece
tão fora do normal assim. Parece que ela está sempre muito bem disposta. Só Como que isso a já gente muda. diria, ligado no 220. Ligado no 220. Tá. Ela não identifica aquilo como sendo problema, a família também não. E aí ela vai no psiquiatra porque ela está tratando de depressão, daqui a pouco a depressão volta de novo. Eu estou falando ela porque o transtorno bipolar tipo 2 acomete mais mulheres. Tá. E aí ela fala assim, não, como é que está a depressão? Tem uma semana que eu fiquei bem. E o profissional deixa de perguntar, tá, bem como? Como é que essa semana em que você ficou bem? Você ficou bem ou você ficou cheia de energia, se engajando em muitas atividades, um pouco mais falante, tagarela, cheia de disposição, conseguiu resolver tudo? Isso passa batido, Fábio. Passa batido em vários lugares do mundo e com consultas muito rápidas. Muitas vezes o profissional deixa de abordar isso, né, e continua dando antidepressivo. Qual é o problema disso? O problema é que antidepressivos isoladamente para pessoas com transtorno bipolar geralmente pioram o curso da doença. Então, eu estou com uma depressão bipolar, né, uma depressão do transtorno bipolar tipo 2. Esse transtorno não é identificado. O psiquiatra ou um outro profissional prescreve um antidepressivo e isso piora o curso da doença. Piora o curso do transtorno. A pessoa fica oscilando mais ainda, fica mais instável, mais agitado, com mais altos e baixos e continua sendo tratado com antidepressivo, né? São muitas vezes quadros de depressão meio agitada, meio ansiosa e que muitos profissionais, às vezes, por questões de formação ou por questões de tempo, de como a consulta é feita, deixam de identificar isso. Então, o que a gente está dizendo? Que o transtorno bipolar pode muitas vezes demorar para ser diagnosticado corretamente. Uma parcela significativa dos pacientes demoram muitos anos para ter esse transtorno identificado. E uma vez identificado, pode demorar muito para que a pessoa aceite o diagnóstico e aceite fazer o tratamento a longo prazo. Porque é uma doença crônica e a pessoa vai ter que lidar com a medicação realmente pelo resto da sua vida. Não tem como parar a medicação depois que é diagnosticado. Porém, Fábio, se você pensar assim, se você tiver uma pressão alta, diabetes, né, alguém tem em casa que tem asma, né, muitas vezes são doenças que você tem que tratar a longo prazo. Né? E ninguém fica falando assim, pare de tomar esse remédio porque isso é coisa da sua cabeça, isso é fraqueza. Em relação às doenças mentais, a gente tem essa questão do estigma. Mas uma pessoa com transtorno bipolar, bem tratada e bem medicada, ela pode viver uma vida praticamente como a das outras pessoas e não tem por que se sentir inferior porque toma um remédio, porque nenhum diabético, nenhum hipertenso, nenhuma pessoa que tem asma deveria se sentir inferior, tampouco alguém que tem um transtorno mental que está tratando. Claro. Agora, vamos a algumas perguntas dos telespectadores. Ana Júlia, de Mirandópolis, São Paulo, pergunta: doutor, tem dias que eu acordo super feliz e outros que eu acordo super triste. Isso pode ser transtorno bipolar ou é outro tipo de doença? Olha, como é o nome dela? É Ana Júlia. Ana Júlia, é difícil responder essa sua informação porque acordar muito triste ou muito feliz isoladamente não quer dizer muita coisa, porque essas oscilações de humor dentro de um determinado patamar fazem parte do colorido da existência humana. O que a gente precisa saber é a intensidade que isso acontece e o grau de prejuízo e de impacto que isso tem na sua vida. Se isso já começa a trazer prejuízos, se você já começa a agir impulsivamente, já começa a fazer coisas das quais você se arrepende nessas fases, ou se isola muito, aí sim a gente pode começar a suspeitar de que tem alguma coisa mais séria. Quer dizer, isso aí já são os indícios de que há algo errado, é isso? Isso. Para a gente não sair dando diagnóstico em todo mundo, Fábio, a gente tem sempre que avaliar o impacto e o prejuízo. Claro. Né? Então, assim, todos nós temos um sintomazinho aqui ou ali. Algumas pessoas são um pouquinho mais obsessivas, um pouquinho mais ansiosas. Isso faz parte do nosso colorido. Quando a gente está falando de transtorno bipolar, a gente está falando realmente de coisas que trazem algum prejuízo e tem um padrão de quebra, de mudança de funcionamento. E quando você compara em uma determinada fase e outra, são coisas bem diferentes. Tá. A Maria Aparecida de São José dos Campos, São Paulo, pergunta: às vezes fico uma semana muito feliz, faço coisas pelo calor da emoção e tudo mais. Em outras semanas, nem consigo sair de casa. O que pode ser isso, doutor? Aí já chama um pouco mais atenção. Já vê que é um período maior também, né? É um período maior e, além disso, parece ter um impacto. Não consegui sair de casa, eu tenho vontade e não consigo. Então, chama a atenção,
né? Vale a pena procurar ajuda, porque quando a gente falava do transtorno bipolar clássico do tipo 1, a gente estaria falando de 1% da população, mas quando a gente fala do transtorno bipolar tipo 2 e outras condições dentro do espectro bipolar, que são várias condições dentro do espectro bipolar, a gente pode chegar de números que variam de 3 a 6% da população. É muita gente. É bastante. É bastante gente, né? E ainda assim, os pesquisadores em epidemiologia suspeitam de que ainda assim estamos subdiagnosticando, estamos identificando menos do que deveríamos. Né? Tá. Muitas pessoas falam que o psiquiatra, a psiquiatria está dando diagnóstico para todo mundo. Talvez os diagnósticos não sejam bem feitos ou não sejam bem realizados em algumas ocasiões, mas o que os estudos em epidemiologia demonstram é que a gente ainda não está conseguindo diagnosticar muitas pessoas que têm essa condição. Aproveitando a pergunta da Maria Aparecida, eu queria emendar uma outra, porque nós falamos aqui, o senhor falou também, sobre o transtorno bipolar e a depressão. Qual seria a diferença básica? Até apoiando na história aqui da Maria Aparecida, para ela identificar se ela está com depressão ou com a bipolaridade. A depressão do transtorno bipolar e a depressão unipolar, como a gente chama, né, elas podem ser muito parecidas e podem não se diferenciar em nada. Algumas vezes, as pessoas que têm transtorno bipolar podem ter uma maior tendência a sentir depressão simplesmente com falta de energia, com lentificação e com muitos sintomas físicos, né? Elas tendem até a dormir mais e comer muito do que as pessoas com depressão unipolar, mas não dá para fazer a diferença. O que a gente vai perceber é que quem tem o transtorno bipolar, além da depressão, em algum momento começa a ter as fases de euforia, de agitação. E aí uma preocupação muito grande, né? Quadros depressivos que aconteçam em pessoas muito jovens, em crianças e adolescentes, devem levantar uma certa preocupação, certa suspeita para a possibilidade de transtorno bipolar. Quadros depressivos em parentes de primeiro grau com pessoas que têm transtorno bipolar. Quadros depressivos que você trata e a pessoa fica um pouco eufórica com o remédio, com o antidepressivo, devem chamar também um pouco a atenção para a bipolaridade. Quadros depressivos com extrema agitação, depressões muito agitadas, nem sempre é transtorno bipolar, mas também podem chamar a atenção. Depressão em que você muitas vezes começa a ter um efeito do antidepressivo e depois esse efeito parece que vai se esvaindo. Né? Ou você toma depressão e fica oscilando, toma um antidepressivo e fica oscilando muito. Tudo isso são indícios de bipolaridade. A depressão pós-parto nem sempre tem a ver com bipolaridade, mas tem uma chance muito maior de estar associada com a bipolaridade. Então, a gente tem, então, o quadro depressivo é igual, bem parecido, não dá para saber só pela depressão. O que a gente pode saber se tem oscilações de humor, se a pessoa tem euforia, está no transtorno bipolar, só que eu posso ter uma depressão bipolar e eu ainda não desenvolvi o transtorno, a euforia. Aí você vai perguntar, mas como é que eu vou saber? Olhando para esses fatores de risco. Depressão em jovem, histórico familiar de depressão em parente de primeiro grau, depressão pós-parto, tudo isso faz a gente ficar de olho na possibilidade de um transtorno bipolar. Agora, todo bipolar é depressivo obrigatoriamente, seria isso? Dentre as classificações atuais, as oficiais, todas as pessoas com transtorno bipolar teriam fases depressivas. Fases depressivas. Porém, existe um grupo de estudiosos que reivindica a existência de uma forma de transtorno bipolar que é caracterizada por um temperamento hipertímico. São pessoas que não chegam a ter nem um pouco de depressão, elas são permanentemente muito alegres, muito eufóricas e às vezes fazem um episódio de euforia um pouco maior. Mas isso há muita controvérsia e não é algo ainda muito aceito pela classificação oficial na psiquiatria. Certo. A Marina Castro, de São Paulo, pergunta: minha avó teve transtorno bipolar e minha mãe foi diagnosticada com pouco tempo, que também tem. A chance de eu e meu irmão termos transtorno bipolar é grande? É genético? Tem um componente genético. E para eu responder essa pergunta com um pouco mais de precisão, eu precisaria saber a sua idade. A sua idade é a idade do seu irmão. Por quê? Na grande maioria das vezes, o pico de incidência do transtorno bipolar ocorre entre os 15 a 25 anos, né, no máximo até os 30, sendo muito raro a gente ter um começo desse transtorno após os 40 anos. Então, se você já tem 35 anos, um pouco mais de 30 anos, se você ainda não desenvolveu, você está realmente
já saindo do período de maior risco. Mas se você tem entre 15 e 25 anos, então ainda você tem 2 familiares de primeiro grau com transtorno bipolar, então vale a pena se cuidar e ficar de olho em alguma possibilidade de depressão ou de estresse, porque isso pode desencadear o transtorno bipolar em pessoas. Uma relação da bipolaridade com a esquizofrenia existe? Não existe uma relação entre bipolaridade e esquizofrenia. Bipolaridade e esquizofrenia são 2 condições diferentes. Porém, existe uma forma de transtorno de humor que se chama transtorno esquizoafetivo, que seria como se fosse a pessoa tem oscilações de euforia e de depressão e, paralelamente, ela também tem sintomas de euforia, de esquizofrenia, de psicose, mesmo quando ela não está eufórica e está deprimida. Então, seria uma mistura de depressão, de esquizofrenia e transtorno bipolar, a grosso modo. Mas, de qualquer maneira, são condições diferentes. Lúcia Ferreira, de Caieira, São Paulo, pergunta: o transtorno bipolar aparece em tomografia, por exemplo? Não, Lúcia. O transtorno bipolar não aparece em nenhum exame que o seu médico pudesse lhe pedir. Né? Assim como a maioria dos transtornos mentais, o diagnóstico é clínico. O médico vai precisar conversar com você e, com certeza, com alguém que convive. Né? Eu acho que é muito importante o psiquiatra não conversar só com o paciente, mas conversar com alguém que dá um dado mais objetivo para poder fazer o diagnóstico, baseado no que você está apresentando nesse momento e em toda a sua história de vida. O diagnóstico em psiquiatria, na maioria dos casos, é feito sempre assim. E eu queria terminar esse bloco aqui fazendo uma pergunta sobre o apoio para essas pessoas. Existe algum grupo de apoio, algo que possa auxiliar, inclusive a família ou as pessoas que estão próximas dessas pessoas que sofrem de bipolaridade? É uma informação muito importante, né? Normalmente, em cidades que têm centros universitários, normalmente são centros universitários públicos, de universidades federais, você pode encontrar grupos de apoio para transtorno bipolar. E a gente sabe que, além da medicação, algumas formas auxiliares de tratamento podem ajudar muito. Por exemplo, existe uma forma de tratamento que se chama grupos de psicoeducação. Tá. O que é isso? São grupos de pessoas com transtorno bipolar que se encontram semanalmente com a orientação de um profissional de saúde mental e que vai explicar como é o transtorno bipolar e ajudar a pessoa a entender como a bipolaridade afeta a vida dela, para que ela comece a perceber os primeiros sinais, os primeiros indícios e os principais gatilhos, os principais fatores de estresse e que ela possa intervir e impedir que a crise aconteça. Ela mesma se torne, ela gerencia a vida dela. Então, isso é possível, eu queria deixar essa mensagem. É possível para você que tem transtorno bipolar, se você se apropriar da sua doença, você perceber, se você se apropriar da sua condição, você perceber como o transtorno bipolar te afeta. Quais são os principais gatilhos? Quando você começa a ficar deprimido, está querendo ficar mais agitado, o que exatamente você começa a fazer? Costuma ser bem característico para cada pessoa. Tá. Algumas pessoas costumam ficar um pouquinho mais místicas, outras pessoas começam a ficar um pouco mais generosas e começar a se desfazer do guarda-roupa. Tem alguns padrões que são bastante característicos, sem falar nos padrões, dos gatilhos que são genéricos, né, como muito estresse, falta de sono, tudo isso também desencadeia o transtorno bipolar. E é possível, você nunca vai poder deixar de tomar medicação, mas é possível que isso não seja um problema na sua vida. Então, se você aceitar e abraçar o seu tratamento, você vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Agora o assunto é como auxiliar pessoas com distúrbio mental grave. Eu queria começar perguntando se tem muita gente que tem distúrbio mental grave, porque e como a gente considera que esses distúrbios mentais são de uma gravidade maior? Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante a gente compartilhar com o seu público, Fábio, que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 25% das pessoas, ao longo de suas vidas, podem ter algum tipo de transtorno mental, incluindo os quadros leves e moderados ou graves. Certo. Então, por que a gente está falando isso? Para a gente tentar já começar a desmistificar. Os transtornos mentais estão ao lado, estão acontecendo a todo momento, com pessoas muito próximas ou conosco mesmo. Então, não faz sentido ter preconceito. Tá. E os transtornos mentais também estão se tornando a principal causa de incapacidade, né? Eu falei há pouco do transtorno bipolar, só para você ter uma ideia, o transtorno bipolar está entre a 6ª ou a 7ª causa de incapacidade mais importante, né? E a gente está vendo que a depressão também está se tornando, provavelmente aí nos próximos 10, 15 anos, deve se tornar a principal causa de incapacidade.
Certo. Então, a gente está falando de uma condição que traz um prejuízo muito grande na vida das pessoas. As pessoas podem deixar de trabalhar, os vínculos podem se desintegrar ou não serem formados, né? Tem uma quebra muito grande no funcionamento, nas metas que a pessoa atingia, ela deixa de atingir, ou nas metas que a gente esperaria que alguém naquela condição conseguisse atingir e ela não consegue, né? E também uma questão econômica, né? Tem um prejuízo, um impacto financeiro muito grande na vida da família, na economia do país. Então, os transtornos mentais graves são uma condição de saúde pública que afetam o funcionamento das pessoas, que podem levar a maior adoecimento físico. Pessoas com transtornos mentais graves podem deixar de se cuidar e adoecer mais por doenças crônicas como diabetes, infarto, né? E por não se cuidar muito bem. São transtornos que podem levar à perda precoce da vida, levam ao suicídio, podem levar ao suicídio. Então, a gente está falando de prejuízos de várias ordens diferentes. Desde o término precoce da vida, do impacto na qualidade de vida muito grande, o impacto familiar, né? Muitas vezes, quem tem um transtorno, um parente com transtorno mental, a família pode adoecer junto, né? Porque ou ela não tem suporte, ou ela muitas vezes tentando ajudar piora a situação. Então, eu acho que é um tema muito importante, eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar isso com você, porque a gente começa a abordar esse tema com a questão do estigma, né? Com a questão do preconceito. Então, quando você não aceita uma condição, você está criando um segundo problema. E eu queria trabalhar um pouquinho aqui com a ideia de aceitação, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas falam muito, né? E fica engasgado aqui, fica na garganta. Aceitar uma coisa tão ruim. Eu acho que talvez seria interessante a gente dizer o que não é aceitação. Tá. Eu não preciso gostar de uma condição para aceitá-la. Eu não preciso me render ou me submeter a ela para aceitá-la. Eu não preciso me resignar e ser passivo para aceitar alguma coisa que acontece na minha vida. Qual é o conceito de aceitação que a gente está usando aqui? A gente fala participar, aceitar como participar da realidade como ela é, integralmente, sem fugir dela. Toda vez que a gente foge de uma realidade, a gente está não aceitando. E a gente está criando um outro problema. Porque eu só posso mudar a minha realidade se eu participo dela. Então, eu abraçar esse transtorno mental, é com isso que eu vou ter que lidar. A família abraçar esse transtorno mental, é com ele que a gente vai lidar e a gente vai trabalhar nisso juntos, né? E conseguir ter informação a esse respeito, né? E conseguir buscar e lutar por um acesso digno na saúde mental. Porque, Fábio, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que dão conta que, mesmo em países muito ricos, a maioria das pessoas, uma parcela muito grande das pessoas, não vai ter acesso a serviços de saúde mental, né? Então, a gente está falando de uma condição de saúde pública. Então, é importante que as pessoas tenham acesso a essa informação para que elas possam reivindicar para o seu prefeito, para o seu vereador, que invistam em aparelhos, em equipamentos, como a gente chama, em serviços de saúde mental, né? No que a gente chama dos CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial, em que a gente tenta integrar o portador de doença mental grave na sociedade. Então, um primeiro viés. A gente não vai mais alienar, a gente não vai mais isolar. A gente pode precisar de internações em alguns momentos, mas essas internações serão tão curtas quanto forem necessárias, apenas para que a pessoa possa se estabilizar e voltar ao convívio com a família, frequentar o CAPS. Então, essa ideia de internação como solução. Pelo contrário, o que a experiência nos mostrou é que a internação vista como uma solução única é fazer com que as pessoas perdessem as habilidades que elas ainda tinham. Habilidades de se relacionar, de trocar afeto, de resolver problemas. Então, a ideia de integrar esses pacientes à sociedade e de oferecer um tratamento, sim, mais lá, em loco. E sim, é preciso ter internação, mas a internação como só um recurso. A internação seria o último recurso dos últimos. O último recurso. Teria mais... Se for, e é importante que haja internação se for necessário. Tá. Como que a gente pode identificar o distúrbio mental como grave e falar assim, olha, esse tipo de distúrbio eu preciso de um cuidado especial? Principalmente quando a gente não consegue a colaboração do paciente, como, por exemplo, crianças, que é um pouco, acho que, mais difícil de se identificar, não é? Crianças,
é muito mais difícil de se identificar o transtorno mental em crianças, até porque a gente tem um déficit, uma lacuna muito grande de profissionais preparados para identificar os transtornos mentais da infância, que existem, que podem ser graves. Existe esquizofrenia na infância, existe transtorno bipolar na infância, né? Além do autismo, do transtorno de déficit de atenção, e a gente tem um déficit muito grande de profissionais habilitados para diagnosticar e tratar. Mas é importante também a gente dizer que a gente não deve confundir um diagnóstico com gravidade. Então, não é porque alguém foi diagnosticado com esquizofrenia ou com transtorno bipolar que essa pessoa tem um quadro grave e alguém tem transtorno do pânico ou toque. Não é tão grave assim. Muitas vezes você pode ter alguém com diagnóstico de esquizofrenia que consegue ainda trabalhar, né, tem algumas dificuldades, mas está inserida, ainda tem amigos, tem um déficitzinho aqui ou ali, mas a vida está progredindo, né? Uma parcela, até um quarto dos pacientes com esquizofrenia podem ter um funcionamento bastante razoável. E muitas vezes você pode ter pessoas com um transtorno do pânico ou um transtorno obsessivo-compulsivo gravíssimo, com impacto na vida enorme. Então, eu citaria até que, se me permite, a Luciana Vendramini, que já falou abertamente à mídia há um tempo atrás sobre o problema que ela enfrentou com o toque, ela não conseguia mais sair de casa, punha um pé, punha o outro. O toque fez com que a vida dela virasse um verdadeiro inferno, é bem por aí, né? Isso, a gente pode ter, não depende do diagnóstico. Qualquer diagnóstico pode ter uma gravidade maior ou menor. Então, não confundir um rótulo de um transtorno mental com... Não é porque alguém tem transtorno bipolar ou porque tem esquizofrenia que necessariamente a evolução vai ser grave, não. Às vezes a gente tem pacientes com toque com a vida muito comprometida, que não conseguem fazer mais nada, pacientes com pânico que não conseguem sair de casa, tem o que a gente chama de agorafobia, né? Então, essa coisa de igualar um diagnóstico com sintoma de gravidade, né, não existe. A gente tem que acabar com essa ideia, porque a gravidade tem a ver com a quebra no desempenho, a quebra no funcionamento, a pessoa já não tem mais amigos, já não sai mais de casa, ela já não consegue funcionar, não consegue produzir, a vida dela se empobreceu porque os sintomas as impedem de desempenhar o que se esperaria. Doutor Fábio, eu queria tocar num assunto delicado aqui, mas como estamos falando para todo o Brasil e principalmente pela Rede Vida, que é o canal da família, e todos conhecem o caso, né, que foi relatado pelo próprio padre Marcelo Rossi em vários veículos de comunicação, que ele sofreu há um tempo atrás um problema sério com depressão, e ele até falou como ele saiu da depressão, e ele falou, olha, vocês têm que prestar atenção quando estão sofrendo algo parecido, porque pode ser depressão. E a depressão, me parece, também lá no programa de rádio que eu faço, aqui em São Paulo, na Rádio 9 de Julho, muitas pessoas me pedem oração para a depressão. A gente pode considerar hoje que a depressão é o mal do século? E outra pergunta, já junto com essa, a depressão efetivamente mata? A depressão é um dos males do século, eu diria, né? Porque a gente tem várias outras condições que também merecem, e a gente está divulgando cada vez mais, mas com certeza, eu estava falando, né, que nos próximos 15, 20 anos vai se tornar provavelmente a principal causa de incapacidade, então isso não é pouca coisa. Certo. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? E uma outra pergunta que você me fez foi? Sobre a questão de que se ela mata. A depressão mata por suicídio, né? Então, as pessoas que estão deprimidas começam a ter ideias de culpa e elas começam a pensar no suicídio como uma única solução, ou porque elas acham que elas não merecem, que elas são pessoas más e que elas precisam morrer. E é bem interessante a gente frisar, quando 90% das pessoas que chegam a cometer suicídio são portadoras de um transtorno mental e deixariam de fazer isso se tivessem sido tratadas. Então, não é uma ideia de culpabilizar ou responsabilizar, né? Quando a pessoa sai do episódio depressivo, aquilo desaparece completamente da cabeça, né? E a depressão também pode matar porque a pessoa começa a ter mais doença cardiovascular, ela começa a adoecer mais por outras condições, né? A imunidade está bastante abalada nos sintomas depressivos, crônicos, então ela começa a adoecer e a morrer mais por outras causas também. E a gente também, eu queria que o senhor comentasse a respeito do distúrbio da ansiedade. Hoje a gente vê muitas pessoas ansiosas. Aliás, tem senhores e senhoras em casa que estão me assistindo e falam,
Olha, Fábio, eu sou ansioso de verdade, mas sou ansioso a ponto de, quando eu vou fazer um teste, ou quando eu vou fazer alguma coisa, e aquilo é próximo ou é um pouco mais longe, eu fico preocupado com aquilo vai me causando uma fobia, eu quero que aquele momento passe rápido. É nesse momento que a gente detecta que é grave ou não? Sim, a gente pode ter um transtorno de ansiedade grave e existem vários tipos diferentes de transtorno de ansiedade. A gente tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa está sempre com preocupações patológicas e tentando ter certeza de tudo, se certificar de tudo. E isso pode ser gravíssimo também. Mesmo a ansiedade pode ser algo que paralise a pessoa e ela deixa o emprego, já não queira mais sair de casa, e acaba virando um caos a vida dela e da família também. Então, o transtorno de ansiedade também pode estar associado a um quadro grave. Transtornos alimentares? Agora a gente está falando assim, de transtornos que podem ser, tem quadros mais leves, mas que podem ser potencialmente muito graves, os transtornos alimentares, que tem a ver a anorexia, a bulimia. A gente tem também a compulsão alimentar periódica, que pode não ser tão grave, mas afeta mais pessoas, né? A bulimia tem a ver com aquela tendência a não querer engordar e querer vomitar, tomar laxante, fazer exercício físico. A anorexia, aquela coisa de perder peso, deixar de menstruar e muitas vezes morrer por desnutrição. Agora, se você me permite, Fábio, eu gostaria de poder divulgar aqui no seu programa uma forma de tratamento para transtornos mentais graves. Claro. Está sendo divulgado aqui no Brasil. E tem duas coisas que eu queria falar desse tratamento, né? Que se chama terapia dialético-comportamental. É uma forma de terapia que foi criada por uma pessoa que passou a adolescência internada em hospitais psiquiátricos, né? Ela saiu de lá, ela se tornou uma grande psicóloga, uma grande pesquisadora. Ela passou a vida dela comprometida em desenvolver esse tratamento. Depois que esse tratamento foi desenvolvido e ele se espalhou por mais de 12 países, com vários estudos demonstrando a eficácia, ela foi aos jornais, ela foi ao The New York Times falar, eu fui uma paciente com transtorno de personalidade borderline, né, e eu passei boa parte da minha adolescência internada. Ela se chama Marsha Linehan, que foi a criadora da terapia dialético-comportamental. É uma terapia para transtornos mentais graves, principalmente para borderlines, transtornos alimentares e abuso de substância dependente químico. E a Marsha Linehan é a prova viva de que um transtorno mental, por mais grave que seja, não define quem você é e não define as potencialidades que você tem, né? Porque é uma mulher super comprometida. E como foi esse tratamento que ela criou, Fábio? Ela, basicamente, para ajudar o seu público a entender, além do tratamento com o psiquiatra, o paciente faz a psicoterapia com o psicólogo e ele frequenta um grupo que não é um grupo de terapia, é um grupo de treinamento. A gente vai treinar essas pessoas em habilidades que elas perderam ou que elas nunca adquiriram. A gente vai treinar essas pessoas na habilidade de conseguir se concentrar no presente, é uma técnica de meditação que se chama mindfulness, de voltar a se relacionar com as pessoas com assertividade, tolerar o mal-estar e regular as emoções. Esse é um tipo de tratamento que pode funcionar muito, tem uma eficácia muito grande para borderline, muito grande para dependente químico. Isso está se difundindo no mundo todo, né? Tem trabalhos demonstrando a eficácia, replicados em vários países. E o que é mais impressionante, né? Foi criado por uma pessoa que passou a adolescência internada no hospital psiquiátrico. Houve durante várias internações, né? Ela recebeu muitos prêmios, ela foi capa do New York Times. Eu queria divulgar esse tratamento aqui porque estão acontecendo vários treinamentos aqui no Brasil, as pessoas estão começando a divulgar cada vez mais e a ideia é de que você pode aprender essas habilidades e pode aprender a ideia é balancear a aceitação, por um lado, eu preciso aceitar, com a mudança. Então, a Marsha, inclusive, até por curiosidade, ela é adepta de práticas de meditação que são de contemplação cristã, né? Ela é cristã e ela é católica e ela ensina as pessoas a meditarem no sentido de vamos ficar aqui agora, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos tentar focar. Eu sei que os seus pensamentos, as alucinações, essa impulsividade está te atormentando, mas vamos aprender a conseguir focar aqui. A partir do momento que eu foco no aqui e agora,
eu vou conseguir começar a resolver melhor os meus problemas. E é surpreendente o resultado que ela conseguiu, né? Eu fico muito emocionado de falar disso, porque eu estou muito empenhado em divulgar a terapia dialética comportamental aqui no Brasil. Qual que é a importância da oração nesse sentido de você ter uma válvula de escape, por exemplo, numa situação nessa como você estava colocando para nós agora, doutor? Muito legal a sua pergunta. Em primeiro lugar, a gente sabe que a fé e a espiritualidade são fatores de proteção em relação à saúde mental. Certo. Então, não quer dizer que quem tem fé não vai adoecer. Vai, mas provavelmente vai ter mais recurso para melhorar e para lidar com as crises e com as recaídas. Tá. Em segundo lugar, se você consegue orar estando presente no aqui e agora, não de uma forma automática, não de uma forma mecânica, mas focado. Existe um termo em inglês que se chama mindfulness, a capacidade de ter consciência plena e estar plenamente presente. Essa é a habilidade básica que a terapia dialética tenta ensinar, e é em cima dela que a gente constrói as outras habilidades. E você pode sim adquirir isso através da oração ou das práticas contemplativas. E são coisas que você vai praticando e exercitando. Só que é uma oração em que você está presente. Você está ali de corpo e alma, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, nossa atenção já se desvia, e é esse movimento de focar a atenção de volta, isso é que se chama de consciência plena. E a gente vai conseguindo fazer isso cada vez mais. Eu estou aqui. Agora o que acontece, eu estou conversando com o Fábio, eu estou dando entrevista, é isso que está acontecendo. Posso me preocupar um pouco com o que está acontecendo lá fora, posso me preocupar um pouco com o meu desempenho, será que eu estou dando uma boa entrevista? Não, mas deixa eu pensar, eu estou aqui com o Fábio, é isso que importa, eu estou aqui com ele agora. Pode parecer uma coisa muito simples, mas para muitas pessoas dá muito trabalho conseguir conquistar isso. Ah, com certeza, a gente fica pensando tudo que está lá fora. Acho que a tendência é a gente se dispersar um pouco. E tem um caso já de alguns anos atrás. Eu prestava um serviço numa paróquia e o Padre José, aliás, está me assistindo, um abraço para o Padre José Aguirre, um grande abraço. E nas homilias dele, ele divulgou muito, ele falou assim, eu estou com um problema. Ele se identificou, auto-identificou esse problema e procurou um psiquiatra. E falou exatamente assim na sua homilia, não tenham vergonha de procurar um psiquiatra. E eu queria te fazer, juntamente com essa pergunta, uma outra já conjugada. Temos os psicólogos e os psiquiatras. Quando que eu identifico assim, eu preciso procurar um profissional e qual dos dois eu devo procurar primeiro? Eu diria que se você já está com um transtorno mental ou uma condição emocional, vamos colocar assim, que está impactando demais a sua vida e que o prejuízo está sendo muito grande, seria interessante procurar um psiquiatra, né, e ele certamente vai te indicar um psicoterapeuta para fazer o tratamento paralelo, que muitas vezes você precisa não só da medicação, mas de uma psicoterapia, né? Você também pode procurar um psicólogo se você tem uma condição mais grave, mas certamente você também vai precisar de uma avaliação psiquiátrica. E em casos mais leves a moderados, você pode já procurar direto um psicólogo, porque um bom profissional vai saber também quando te indicar para ir para um psiquiatra, né? O psiquiatra, ele vai trabalhar lá com a questão da medicação, com a questão das doenças ou dos transtornos mentais, com um aspecto às vezes mais biológico, muitas vezes, e o psicólogo pode fazer a psicoterapia, né, que é um tratamento que se baseia na relação, ele usa a relação para produzir a melhora, para que a pessoa possa, através de uma relação terapêutica, despertar ela para a necessidade de superar determinados obstáculos. Doutor Fábio, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e tomara que a gente agora tenha dado uma boa contribuição. Eu acredito que tenhamos dado uma boa contribuição para esse nosso público nessa noite de sexta-feira. Obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.